Olá, você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Projeto Resgatando Almas para o Reino de Deus. Compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Tiago, que vai falar sobre o poder da língua. Se encontra no capítulo 3 e no verso 9. Vai falar sobre a língua, né? Começa dizendo assim: com ela bendizemos a nosso Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura jorra de uma mesma fonte, de um manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte produzir água salgada e água doce. Qual dentre vocês é sábio e entendido? Fez uma perguntinha. Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tende amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não se glorie, nem minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde existe inveja e espírito de contenda, ainda existe perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem de Deus é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que são exercitados pela paz. Amém? A paz. Você pode ver que sempre nós temos o hábito de ministrar a paz. A paz do Senhor Jesus, porque a paz, ela é algo que excede todo entendimento. Aquele que está cheio de paz pode estar passando dias difíceis, pode estar passando problemas na saúde, problemas na finança, problema no casamento, pode estar passando por conflitos internos, mas ele fica firme na palavra. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas o livro Tiago aqui, ele falou um pouquinho sobre a língua. E o coisinha que arranca a paz dos ambientes é a língua. Ele vai falar um pouco, depois você pega e lê o livro de Tiago 3, ele é lindo, vai falar que coloca freio na boca do cavalo. Porque quando você vira a rédea para um lado, o cavalinho vai para um lado. Quando você vira a rédea para o lado, o cavalinho também vai para o outro. Assim também é a nossa língua. A nossa língua, ela é comparada como um palito de fósforo, né? Como que um palito de fósforo, aleluia, sendo tão pequeno, olha quando põe fogo no Pantanal, põe fogo no Amazonas e fica aquele troço queimando tudo. A nossa língua, de uma mesma fonte, não deve de jorrar dois tipos de água. Com esta mesma boca, aleluia, que às vezes a gente está na igreja dizendo que Deus é bom, muitas das vezes a gente está amaldiçoando a nossa vida, amaldiçoando a casa onde a gente mora, amaldiçoando o nosso casamento, amaldiçoando os nossos filhos. E a palavra nos dá a dica. Irmãos, nós não devemos de ser assim. Nós não devemos de ser assim, aleluia. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele nega-se a si mesmo. Negar a si mesmo é pensar antes de falar, aleluia, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Sempre quando você estiver diante de alguém, é como se o Espírito Santo colocasse a sua face na face daquela pessoa, e em vez de você enxergar aquela pessoa, você contemplar a tua face. Você já olhou profundamente dentro do olho de alguém assim, ó? Lá na bolotinha assim, ó. Se você parar para olhar dentro da bolotinha do olho de uma pessoa, você vai descobrir que a bolotinha do olho de uma pessoa nada mais é do que um espelho. Você se contempla dentro do olho daquela pessoa. Então, você está ali dentro. Aquela pessoa, imagem e semelhança de Deus, assim como você. Né? Meu avô e meu pai sempre falavam só, cuidado, porque o peixe morre é pela boca. Aleluia. A nossa fé, ela morre também é pela boca.
Aleluia. A nossa família muitas das vezes é destruída pela boca. Os projetos são falidos pela boca, porque a palavra do Senhor fala aquilo que o homem planta, certamente ele colherá. E a boca fala aquilo, aleluia, que o coração está cheio. E muitas das vezes o coração está cheio de ódio, o coração está cheio de inveja, o coração está cheio de amargura, o coração está cheio de tristeza. E esta tristeza, aleluia, é lá de jorrar. Jorrar onde? A palavra do Senhor fala assim, para lançar diante dele toda a ansiedade, porque ele está cuidando de você. Quando você aprende a tirar de dentro de você o lixo, igual hoje é terça-feira, hoje é dia de lixeiro. Eu já corri, já coloquei para fora. Aleluia. E é muito ruim o dia que o lixeiro passa e eu esqueço o lixo, porque fica ruim. A lixeira fica entupida, dá mau cheiro. Aleluia. E existe um lixo dentro de nós que precisa ser esvaziado todos os dias. E Jesus nos convida a esvaziar desse lixo que se chama ansiedade. Ele fala, lançai diante dele toda a sua ansiedade, porque ele está cuidando de você. Aprenda a ter esta prática de dobrar os joelhos, elevar os seus pensamentos aos céus e contar para Deus o seu dia. Deus, hoje aconteceu assim, assado, aconteceu desse jeito, eu me senti assim. Põe o lixo para fora. Deixa o Senhor Jesus esvaziar o teu coração, porque a boca fala, aleluia, aquilo que o coração está cheio. Muitas das vezes nós vomitamos dentro da nossa casa o excesso de lixo que nós não colocamos para fora. E aqui o lixeiro passa terça, quinta e sábado, aleluia. Mas o Senhor Jesus é Deus presente, ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe momento nem hora, não existe ritual para você lançar suas ansiedades, aleluia, diante do Senhor. É tão somente você buscar Ele de todo o coração. Eu não sei no que você crê, mas eu creio em Jesus e te ofereço Jesus neste momento como teu único, suficiente Salvador, como teu amigo, como teu conselheiro, como teu psicólogo, como teu terapeuta, como teu amigo confidente, porque Ele é tudo, porque Ele é eu sou. No livro de João 14, ele declarou, eu sou. Aí ele falou, caminho, verdade e a vida. Se você se sente sozinho em Jesus Cristo, ele diz, eu sou o consolo. Se você precisa de uma amizade, ele diz, eu sou o amigo. Se você está desesperado, ele pode te dizer, eu sou a solução. Jesus, ele é o grande eu sou. E tudo é possível àquele que acredita. Ele diz, eu sou. Então, o peixe morre pela boca. Então, que a sua fé, que a tua caminhada não venha de ser destruída pela tua boca, mas que você possa ouvir o que o Senhor Jesus Cristo falou. Ele falou, examinai as Escrituras. Examinar quer dizer passar tempo. Porque o que a gente vê, a gente pensa, a gente maquina e uma hora sai. É igual comer. Tudo que a gente come acaba, de uma certa forma, manifestando no nosso corpo. Porque os nutrientes, ou ele nos fortalece, ou eles nos enfraquecem. Né? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, a meditação na Bíblia, o esforço para colocar em prática o que Jesus nos ensinou através do Evangelho é o que pode mudar a sua vida. Por que eu não vou dizer que é o que vai mudar a sua vida? É o que pode mudar a sua vida. Por quê? Não vai, mas pode. Porque vai depender de você. Porque a palavra do Senhor nos convida a sermos praticantes. Tiago 1:22 fala assim, seja você praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando a você mesmo com esse falso discurso. Quantas pessoas sabem que refrigerante faz mal e continua bebendo? Quantas pessoas sabem que práticas de exercício físico vai mudar a vida dele? Aleluia, mas não pratica. Quantas pessoas têm o conhecimento de que a bebida faz mal e não para de beber? Sabe do risco que o pulmão está sofrendo? Aleluia, com o cigarro e não consegue abandonar. Quantas pessoas sabem do risco de ter vários parceiros sexuais, pode trazer para ele e mesmo assim não para. Por isso que eu te falo, o evangelho pode, não quer dizer que vai, porque o evangelho é uma coisa que te convida a ter uma decisão. Jesus, ele é tão lindo que ele fala que ele é para que você, no livro de Romanos 12:3, 2, né, para que você experimente
a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É como se você chegasse num local e tivesse vários sabores de sorvete. Tô falando de sorvete que eu gosto de sorvete. E você ganha pazinho e você sai experimentando. Aí você decide qual que você vai querer trazer para dentro de você. Então, neste exato momento, eu te convido. Experimente por um pouquinho a prática da palavra do Senhor. Siga a paz com todo. Eu falo que se o peixe pensasse, ele ia perceber que a minhoca está fora do lugar. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Tem certas coisas que estão certas, não estão certas. Está fora do lugar. Tem coisa que a bandeja está fora de lugar. Transformai-vos pela renovação do seu entendimento, como está escrito em Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Que neste momento você venha de ser renovado. Que esse bichinho aqui, ó, que esta língua é muito mais do que você imagina. Ela tão somente é aquilo que te coloca no chão e aquilo que também que te coloca para cima. Com ela nós bendizemos e com elas nós amaldiçoamos. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha de nos ajudar a lançar diante do Senhor todas as nossas ansiedades. Tira todo o lixo de dentro de nós. Que o Teu Espírito Santo nos direcione, que a nossa boca possa ser aberta tão somente para Te exaltar. Arranca de nós todo conhecimento contrário à Tua verdade e que o Teu Espírito Santo venha te governar sobre nós. É que te pedimos em nome de Jesus. Seja abençoado, seja edificado e que você possa crescer na graça e no conhecimento para a glória do reino dos céus.